Glória a Deus, amém? Bem-vindos sejam todos, né? Mais uma vez, mais uma sexta-feira, hoje 25, né, de março de 2022, amém? Você daí e eu daqui, sejam todos aí abraçados pelo Espírito Santo de Deus que está em vós, amém? E também receba o nosso carinho, o nosso abraço, né, do Ministério Nova Sião, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Então, vamos aqui o tema da nossa mensagem de hoje, para que assim nós possamos juntos aprender mais do Evangelho da Graça de Deus, amém? Então, está aqui. O tema é predestinação, o amor de Deus pelos seus. Amém? Predestinação, o amor de Deus pelos seus. Graças a Deus, você que chegou aí agora, seja bem-vindo. Você que aqui está também, seja bem-vindo. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. É bom estarmos aqui reunidos como igreja de Cristo, amém? Aonde Cristo é o cabeça da igreja, aonde Cristo é o pastor da igreja, amém? Não sou eu que sou pastor, nem tampouco o irmão Deraldino é o pastor do Ministério Nova Sião. O pastor é Cristo, amém? Sempre foi e sempre será. O pastor, o único. Se por aí afora você tem alguém que tem o título, né, de pastor, que gosta de ser chamado de pastor, considere como uma consideração, mas o seu pastor é Cristo. Não esqueça disso. Título não quer dizer que você cuida de vidas. Quem cuida de vidas é Deus. Quem cuida de almas é Deus. É por isso que Ele nos deu essa predestinação. Por isso que nós nascemos predestinados, amém? E quando falamos nisso, muitos do sistema religioso, né, entra em desacordo, acham ruim. Por quê? Porque não acreditam na predestinação, porque foi Deus que nos predestinou. Graças a Deus. Vamos ler para a gente entender, para que assim nós possamos fazer a nossa confissão de fé aqui em Cristo Jesus. Amém? Abra aí a tua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 8, no versículo 29. Graças a Deus, para que você venha entender por quê. Quem Jesus predestinou. Vamos lá, leia comigo. Romanos 8, 29. Porque os que diante conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos deu esta maravilhosa vida. Então, vamos assim agradecer neste momento, para que assim nós possa começar a aprendermos do Evangelho da graça de Deus. Amém? Espírito Santo de Deus, pois nesse momento a qual nós estamos em tua presença, pois que dela jamais podemos sair, pois o Senhor que nos predestinou e nos escolheu muito antes da formação deste mundo, nós estamos aqui diante de ti, reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor, aonde o Senhor é o cabeça, aonde tu és o nosso pastor, o nosso grande eu sou. E se tiver alguém, meu Pai, ou qualquer outro evangelho que não seja
o evangelho genuíno da tua graça, que seja anátema. E nesta noite, ó Deus, eu sou grato ao Senhor por até aqui ter nos ajudado, ter trazido a cada um de nós até este momento, pois tudo acontece de acordo com a tua vontade, pois se não fosse a tua vontade, não estaríamos aqui e nem eu estaria aqui falando com os demais irmãos. Nesta noite, eu te agradeço, ó Deus, por o Senhor ter cuidado de mim, da minha família, dos meus irmãos em Cristo, por ter cuidado, Senhor, de todos aqueles a qual o Senhor também predestinou, a qual o Senhor também chamou e tornou-os filhos teus, pois nesta noite nós te agradecemos por cada momento, cada segundo, por cada momento vivido, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pois a maior delas, meu Pai, é o amor que o Senhor tem por cada um de nós. E a nossa melhor bênção é poder acordar e estar falando contigo neste momento e ter nos dado o ar da graça de contemplar esta noite. Muito obrigado. E que o Senhor também, na tua bondade e misericórdia, tenha, meu Deus, misericórdia daqueles que estão em um leito de hospital, que passa por momentos difíceis, que tem qualquer tipo de enfermidade na sua carne, que se for a tua vontade, ó Deus, que o Senhor continue cuidando desta pessoa. Se for para a vida, amém. E se for para a morte, amém. Que se cumpra a tua vontade na vida de cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças e paz. Amém? Então, voltando aqui, deixa eu também mandar aqui a graça e a paz para os nossos irmãos aí no grupo do WhatsApp. Todos os nossos irmãos aí do grupo WhatsApp, conhecendo a graça, sejam todos abraçados pelo Espírito Santo de Deus e pelo Ministério Nova Sião. E os irmãos que têm nos acompanhado, amém? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para o meu irmão Jonas, amém? E sua esposa. Mandar um abraço aí para nossa irmã que tem nos acompanhado lá em Goiás, em São Paulo. Se eu for citar nomes aqui, são muitos, amém? Mas que Deus continue aí cuidando de cada um de vocês, que o Espírito Santo do Senhor encha vocês de todo amor. Também para o meu irmão Paulo e sua esposa Clécia lá em Petrolina, que o Senhor continue cuidando de vocês. Para minha tia Benedita, né? O meu irmão e tio Bartolomeu, o Bartô, um abraço para o Senhor. O missionário Edivando, né? Que Deus também continue aí cuidando. Espero um dia poder estar com o Senhor para a gente conversar e se alegrar em Cristo Jesus novamente. Amém? Então, aqui também na nossa querida Sobradinho, que cada um de vocês, irmãos aqui de Sobradinho, sintam-se abraçados por cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue cuidando de todos vocês aqui da N18 e de toda a localidade, os outros bairros vizinhos, que o Senhor continue cuidando de cada um de vocês, amém? Para ninguém ficar com raiva do irmão José, que outro dia uma irmã disse: irmão, o senhor só manda alô para o pessoal de fora e a gente aqui de Sobradinho. Tá vendo aí? E hoje eu não esqueci. Um abraço para todos. Não é escolhendo irmãos, não. Amém? E um abraço aí muito apertado para vocês. Bem mesmo caloroso, para que vocês se sintam cada dia mais perto de nós. Amém? Então vamos aqui à mensagem. Romanos capítulo 8. Vamos aqui entender por que fomos predestinados. Amém? Predestinação é o título, predestinação. O amor de Deus pelos seus. Diga amém. Que se encontra no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Quem que Jesus conheceu? Quem que Deus predestinou antes, de antemão, que ele já conhecia? Aqueles a qual ele já conhecia. Quem seria este povo? Não é na carne, amém? Nem na alma. Aquele antes que Deus tenha conhecido é no Espírito, amém? Por quê? Porque antes de chegarmos até aqui, nós já éramos Espírito, amém? Mas Deus é tão maravilhoso que no seu plano, amém? A qual Ele fez e nos tornou carne, né? E sangue, para que assim nós podemos contemplar as maravilhas dele, a qual ele nos escolheu e nos predestinou, graças a Deus. Mas até hoje ficam muitos aí, né, procurando como que Deus surgiu, como que foi que Deus apareceu. Isso, irmãos, nem eu tenho resposta, nem na Bíblia tem e nem nunca você vai encontrar. Por quê? Porque são mistérios de Deus, amém? Deus é maravilhoso, é genuíno e jamais Ele deu a conhecer ao homem como foi feito, como foi criado. Então, isso é algo que nós não podemos adentrar, querer saber como que Deus foi criado, amém? Sabemos que Ele nos predestinou muito antes, né, dos firmamentos dessa terra. Nós já éramos conhecidos. Por quê? Porque já éramos espírito antes de ser revestido de carne, amém? Nós somos aqui participantes de carne e sangue, é espírito, amém? E não é carne participando do espírito. Então, esta mensagem de hoje, que eu estou trazendo para você, para que você conheça que Deus, Ele fez isso com você. Ele te predestinou, te mostrou que você é mais do que especial. E Ele nos chama, amém, de filhos. Todos nós somos filhos de Deus, graças a Deus. Então, todo aquele que crê, nós somos filhos. Aquele a qual Ele predestinou, Ele o escolheu. Porque ficam muitos pensando aí que Jesus morreu pela humanidade toda, amém? Ou você esqueceu a passagem a qual o nosso Senhor diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que poucos os escolhidos? Porque são poucos, irmão, que crerem, são poucos que acreditam, que vive o Espírito de Deus, que deixa o Espírito fluir em si, amém? Então é por isso que Deus deu aos escolhidos, aqueles antes que Ele tinha conhecido, muito antes, amém? Ele o predestinou a cada um deles. E nós que estamos aqui neste plano terreno, vivendo o melhor e comendo o melhor dessa terra, que é assim que Deus nos vê, de nada temos falta, amém? Somos ricos em amor, somos ricos de espírito, pois não há falha alguma no nosso espírito. O nosso espírito é aperfeiçoado. É por isso que há aquela disputa entre a carne e o espírito. É a carne puxando o homem para o mal e o espírito trazendo ele para o lado de Deus. Porque se dependesse do homem, jamais o homem procuraria ao Senhor. Amém? Jamais o homem, como, entre aspas, né, aceita Jesus como muitos fazem por aí.
Não é dessa forma. Amém? Veja aqui, Deuteronômio, por favor. Volta aí lá no livro de Deuteronômio. Livro, né? Da história. Onde começou. Isso aqui no antigo pacto, né? Isso aqui era na velha aliança. Mas vamos ver aqui. Veja só o que temos aqui. Deuteronômio capítulo 29, 29. Quem achou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu vou encontrar. Amém? Todos encontraram? Então, leia comigo. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Que eu estava falando para você, vou responder aqui. Aonde a curiosidade do homem vai. Amém? Muitos ficam, como falei, questionando a Deus, querendo saber como que Deus foi criado. Por que fomos predestinados? Nós sabemos porque Deus quis. Amém? Foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos deu essa predestinação. E olha só o que ele responde aqui. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprimento, para cumprirmos, todas as palavras desta lei. Isso aqui era no antigo pacto, amém? Isso aqui no tempo da lei, mas aqui o próprio Deus já dizia que as coisas que estão encobertas é para o nosso Senhor, para o próprio Deus. Ele é quem sabe, e acredito eu que um dia, quando nós deixarmos essa matéria, nós vamos descobrir tudo, amém? Como? Isso não está na Bíblia, irmão, amém? Quero que vocês entendam algo, que eu vou dizer aqui agora não é que está escrito na Bíblia, isso é de mim, isso é algo que eu imagino, que um dia que nós partirmos, pode estar na certeza que essas coisas que estão encobertas, que só o Senhor sabe, um dia que nós formos um corpo glorificado, amém? Nós vamos compreender todas estas coisas que estão encobertas. Por que está encoberto? Porque Deus quis. Ele não quis revelar ao homem e deixou encoberta. Amém? Então nós não podemos, irmão, ficar questionando, como tem muitos por aí que se juntam para discutir. Ah, existe Deus? Se Deus existisse, se isso, se aquilo, e como foi que Deus foi criado? Quem é o pai de Deus? Quem é a mãe de Deus? Está vendo? Essas coisas, irmãos, não é para nós, e sim para o Senhor. Amém? As que estão, as claras, a que Ele quis revelar, sim, essas são para nós. Amém? Que Ele quis participar. E uma delas, amém, é esta, a predestinação. Tem muitos irmãos que por aí acham que não são predestinados, que ainda precisam buscar a salvação, que ainda precisam buscar o Espírito Santo de Deus, que ainda precisa orar a Deus em monte, que ainda precisa participar, né, de campanha, de propósito, orações sem fim, orações de petição e nunca de agradecimento. A maioria das orações que é feita é de petição. E o nosso Senhor já tem dito: eu sei de que vocês têm necessidade, eu sei qual é a falta que vocês têm.
Eu sei de que você precisa. E muitas vezes fica irmãos mesmo que se dizem cristãos, se perturbando, procurando resposta. Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Será que foi porque eu não tirei 10% do meu salário? Será que foi porque eu deixei de dar a oferta? Querido, você não é obrigado a nada. Deus, ele não te obriga a nada. Como sempre nós temos falado aqui para vocês, você que já tem um tempo conosco, que tem nos acompanhado, você que está aqui, já tem ouvido isso sempre. Você não precisa pagar nada para ter esta liberdade em Cristo Jesus. Você não precisa tirar 10% do que é seu para dar na mão do homem, dizendo que é para a obra de Deus. Como sempre eu tenho dito para vocês, a obra de Deus, ela é perfeita. Amém? A obra de Deus não precisa de esmola. A obra de Deus é genuína, ele fez tudo perfeito. Quem precisa de dinheiro, irmão, é o homem. Para quê? Para luxar, para cada dia mais oprimir o menor. Mas o evangelho de Deus, este evangelho que está escrito aqui, não precisa de R$1 para ser pregado, para ser ensinado. Então, irmão José, me explique por que há muitas placas de igreja por aí. Primeiro, não vivem o evangelho da graça. Segundo, é para os seus próprios deleites. E outra, para oprimir o próximo. Nunca para ajudar, pelo contrário. Coloca fardos, ou dão fardos, para ser mais claro, às pessoas. Impõe, dá cargos e ainda diz: você agora vai ter que tirar 10% do que é seu. Se você for viver da obra de Deus, você vai ter que cobrar. Pastor tem que receber, porque pastor tem que cuidar das ovelhas. Pastor levanta de madrugada, ele ora pelos irmãos. O pastor não pode trabalhar. Por que não? Por que o pastor não pode trabalhar? Muitos por aí não trabalham porque são preguiçosos. Gostam de comer do suor dos outros. Gostam de dormir o dia todo. E quando é de noite, ainda marcam reuniões, encontros, para conversarem, para debater o que vai ser ensinado, entre aspas, os irmãos que eles chamam de ovelhas, porque para Cristo nós somos filhos, amém? Todo aquele que é um cristão, nós somos filhos de Deus, é assim que Deus nos vê, amém? Como te falei agora há pouco, o único pastor na tua vida é Deus. E sim, se você está dentro do sistema religioso, em algum local que tem placa, que tem presidente, que, como, entre aspas, né, que eu já falei, que tem pastor presidente, que tem muitos rudimentos, eu sinto muito lhe dizer, mas você está no lugar errado, está se alimentando de algo que vai lhe fazer, em vez de lhe trazer alegria, conforto, paz, pelo contrário, vai te trazer dor, desconforto, desassossego, amém? E vai tomar o seu tempo todo, você não terá mais tempo para nada. Porque os famosos presidentes dessas congregações que há por aí afora, não é proibido, amém, irmão? Não é proibido você se reunir como igreja de Cristo em qualquer lugar que tenha uma placa. Isso aí não é proibido. O que é terrível é o ensinamento. Em vez de ensinar algo para que todo mundo se alegre e viva bem, pelo contrário, impõe, primeiro com doutrinas, que o irmão não pode isso, que o irmão não pode aquilo, por que isso, por que aquilo, por que você não pode isso, mas o homem que tem o título de pastor pode tudo, amém? Você não pode nada, porque agora você passou, agora é líder, você tem uma liderança e você vai ter que cuidar dessas almas, dessas vidas, você vai ter que buscar as madrugadas por ela. Querido, aprenda de uma vez por toda, o único que intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis,
é o Espírito Santo de Deus. E essa história que o pastor da tua igreja ora por você às madrugadas, que faz campanhas, que jejuma dias e noites por você, é a maior mentira que você já ouviu deles. Amém? Pode estar na certeza do que eu estou lhe dizendo. Alguns que têm ainda o temor, que teme a Deus, que quer aparecer, amém? Que tem ali as obras como se imputasse a ele a fé, mas o que nos leva a Deus e o que nos faz crescer em espírito não são as ações, não são as nossas obras, amém? Não é isso. O que nos faz estar cada dia firmes com Deus é a fé, é crer. Como sempre digo, a fé em Cristo Jesus não é simplesmente o homem que quer ter fé, é um dom de Deus, foi Deus que deu. Aquele que não tem, porque Deus não deu, amém? É dessa forma. Não é você estar fazendo um monte de campanhas, de propósitos, círculos e mais círculos de oração e depois nada acontece, amém? Outro dia eu conversando com uma pessoa e essa irmã me dizia o seguinte: mas lá eu faço campanha, eu faço isso, faço aquilo, e lá na igreja do Senhor não tem não. Eu digo não, porque a igreja sou eu, amém? A igreja de Cristo sou eu, já fiz. Quando estava em um ministério aí, eu já fiz campanha, já fiz propósito, já fui tomar banho no rio, 7 mergulhos de Naamã, frio daquele de, olha, eu não vou nem dizer, que é muito terrível, amém? Eu não quero mais fazer um negócio desse. Onde já se viu, rapaz, fazer uma presepada dessa? Onde era que eu estava com a cabeça para participar de um movimento desse? Eu não é, Alex? Fala a verdade aí. Mas não é dessa forma. Deus, ele não quer nada disso. E então eu falando para essa bênção, eu disse, não, a igreja de Cristo é você. Eu disse, mas irmão, e acaba de sim, você é a igreja de Cristo. Ela disse, não, mas tem que ter sim, irmão. Tem que ter campanhas. Como é que o povo vai orar? Eu disse, querido, a nossa oração para Cristo não é da forma que você tem orado. A sua oração é, como falei agora há pouco, é de petição. Mas a nossa oração com Deus, a nossa intimidade com Deus na oração, irmão, é de agradecimento. Nós não podemos estar aqui onde eu estou, atrás desse púlpito, e abrir a minha boca e gritar e pedir para que Deus faça isso. Deus, eu quero que o Senhor, neste momento, porque sou eu que estou te pedindo, vai lá em Santo Sé e visita o irmão Pedro. Eu quero que o Senhor visite a ele, diga a ele, Deus, que eu estou orando por ele. Mentira, irmão. Não está pedindo a Deus. Não é para que nós façamos esse tipo de oração, impondo a Deus algo, colocando Deus contra a parede, como se Deus fosse obrigado, irmão, a fazer isso. E não é, amém? Deus, ele não é obrigado a homens, e Deus não é servido por mão de homens, amém? E nem tampouco habita em templos feitos por mão de homens, amém? Deus, ele é servido por ele mesmo, amém? Graças a Deus. Então você compreende que você é um predestinado de Deus, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que você não é ovelhas, como eu estava falando aqui agora há pouco do varão conversando com ele, amém? Ele dizia que o pastor tem obrigação de receber salário, porque ele toma de conta da obra de Deus, que ele faz a obra, cuida de vida, aconselha. Qual o conselho que o homem tem para dar ao outro, irmão? Sabe qual o conselho que o homem, o ser humano na carne, ele tem para dar ao outro? Quando vê o seu irmão aflito, quando vê o seu irmão sofrendo ou passando necessidade, dá um tapinha nas costas. Ô irmão, vamos orar, Deus é contigo, eu sei que Deus está nessa causa, você vai conseguir.
Aí diz, mas quando o negócio aperta, que o outro irmão diz, rapaz, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso, eu vou partir para a carne. Sabe o que é que ele diz? Em vez de dar uma palavra, um conselho amigo, ele diz, se for para matar, a gente mata. Que conselho tem o homem agindo na carne para dar ao seu irmão? Nenhum. Ah, mas o meu pastor é um homem de Deus, pastor de oração, pastor que sobe ao monte, jejum, fala em línguas. Quantas línguas ele fala? Eu até agora, graças a Deus, estou aí tentando, amém? Aprender um pouco de espanhol, de vez em quando fico dando uma pesquisada. Ainda falo o português um pouco arrastado, não é muito bom o meu português, amém? Mas falo. Mas essas línguas que você escuta, aquele que se diz que é pastor falar, nem ele sabe o que é que está dizendo. E pode dizer a ele, a quem quiser, quem tiver o título de pastor aí, dizer que ele sabe o que é que está dizendo, que ele vai responder para você assim: irmão, não é eu, é Deus. É Deus, Deus que está me usando para me falar. O que eu estou dizendo, quem sabe é Deus. Mentira, não é dessa forma, amém? Fique você sabendo que quando desceu sobre aqueles irmãos no dia de Pentecostes, o Espírito, e que todos falaram na sua própria língua e cada um podia compreender uns aos outros, eles falaram em idiomas, amém? Mas essas línguas que você escuta esses homens falar, lava a sunga na bacia, toma banho na cachoeira e roda e tantas coisas, mas eles não sabem o que está dizendo. Então, se faz mentiroso, amém? Se faz um mentiroso. Glória a Deus. Hebreus, livro de Hebreus. Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, Hebreus, cadê Hebreus? Quem encontrou, diga graças a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Amém? Deixa eu beber uma água aqui. Vocês estão compreendendo que as coisas não é como muitos pensam que é? A forma que você é conduzido. O que eu estou fazendo para vocês aqui hoje, não estou ensinando, eu estou mostrando, amém? O que já está dentro de você. Só falta ser praticado, exercitado, ter a curiosidade de aprender, porque já está dentro de você, você já tem. Aquela lei que foi escrita em pedras, amém? Em tábuas de pedras, hoje ela foi escrita aonde? Não com tinta mais, mas com sangue aonde? Nas tábuas do teu coração. Então, não é para que você viva a lei, viva os preceitos, os rudimentos, os mandamentos, porque se o homem naquela época, a primeira era cristã, não conseguiram cumprir, foi preciso Jesus de Nazaré vir para cumprir toda aquela lei. 613 mandamentos para o homem cumprir, e ele não cumpria. Dava fardos para os outros, mas eles mesmos não cumpriam. Só vou te dizer aqui algo, uma passagem que você lembra muito, e tem muitos por aí que amam pregar essa passagem, amém? Ainda fazem questão de só ver os irmãos, aleluia, glória a Deus, oh Deus poderoso, Deus forte. Vocês lembram da passagem da mulher do fluxo de sangue?
Mas ali nada mais era do que o cumprimento da lei. Aquela senhora foi pega em adultério, e o que dizia a lei? Se alguém foi pego em adultério, era para o quê? Ser morto, ou morto. Por quem? Por acusação de uma ou duas, de duas ou três testemunhas. Não era assim? E então, o que Jesus fez? Jesus de Nazaré, cumpridor da lei, cumpriu, e por causa da lei foi crucificado. Amém? Mas graças a Deus que ao terceiro dia ressuscitou, foi o único. Amém? Não existe essa, como muitos por aí pregam, reencarnação. Não existe. Amém? Não existe. Existe na Bíblia predestinação. Isso aí existe. E o único que conseguiu ressuscitar em carne e sangue foi Jesus de Nazaré. Amém? Então, queridos irmãos, tenha a consciência, entenda de uma vez por todas, que quando Jesus de Nazaré, amém, olhou para aquela mulher e para aquela multidão que estava a acusando, como muitos fazem até hoje, amém? Olha para mim, olha para o irmão Deraldino e outros irmãos que pregam a graça de Deus e diz: esses daí são hereges. Ah, se fosse no tempo da lei, eu queria matar, eu ia dar meu voto para matar eles. E você pensa que não há muitos por aí que pensam, imaginam no seu coração e dizem: esses miseráveis, esses desgraçados estão acabando com o nosso negócio. Esses filhos do cão estão estragando, estão incentivando aos irmãos a não devolver mais o dízimo. É por isso que nossa igreja não está crescendo mais, não está prosperando mais. Quem que está prosperando? Os irmãos que estão lá? Quem está prosperando é quem? O pastor presidente, que é para onde o seu dinheiro vai. Amém? E olha só a resposta de Jesus para aqueles abençoados. É a mesma que eu dou para cada um de vocês hoje. Jesus disse: aquele que não tiver pecado, isso na lei, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só via, né, segundo as escrituras, só via cada um deixando as suas pedrinhas ali de lado, um saindo para o canto, outro saindo para o outro. Por quê? Porque todos aqueles que estavam ali tinham em sua mente o quê? O consentimento que estavam errados também. Da mesma forma que aquela mulher foi pega, eles também estavam com a mente presa a algo. Pode até ter sido algum daqueles, podia ter se relacionado com aquela prostituta, verdade? Mas não, Jesus fez diferente. E nós hoje, irmãos, estamos aqui cumprindo este papel, mostrando para você a graça de Deus, que nós não podemos viver acusando. Nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Eu não estou aqui para dizer que a igreja, entre aspas, B ou C, A, D, e infinitamente, está certa ou está errada. Quem vai dizer que está certo ou errado são as suas práticas. É o que você ensina, é a forma que você lê e conduz aqueles irmãos que lá estão. Aí me digam, hoje, qual o pecado que tem o homem? Qual o pecado que carrega o homem? O pecado hoje, irmão, é imputado como obras da carne. Amém? Não é transgressão da lei como faziam aquele povo da primeira igreja. Então, tenha essa certeza no seu coração. Hoje é totalmente diferente. Nascemos abençoados, predestinados, salvos. Não precisamos buscar salvação, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Amém? Aqueles que são eleitos, amém? Escolhido, aquele que antes Deus escolheu, antes, amém? Dos firmamentos da terra, que ele dizia o quê? Que já conhecia. Nós não lemos lá em Romanos 8, 29? Que ele predestinou e chamou antes aqueles que ele já conhecia. E colocou quem? Cristo para ser o primogênito deles.
Então, aqueles no passado que Deus já conhecia, aqueles eleitos, já eram um espírito. A nossa predestinação, irmão, não é na carne, é no espírito. Amém? É por isso que nós somos livres. Não há nada para sermos acusados. O nosso espírito é puro. Não existe dívida nenhuma de nenhum ser humano nessa terra para com Deus. Você está devendo a Deus. Você está roubando a Deus. Jamais. Ninguém nesta terra, nem dos séculos passados e nem hoje pode roubar a Deus. Por quê? Porque como você vai roubar alguém que é o dono de tudo? Não tem como. Amém? Lembra que hoje nós somos o quê? Participantes de quê? Das bênçãos. Herdamos e agora somos o quê? Participantes. Vivemos e comemos o melhor. Hebreus capítulo 12, no versículo 9. Leia comigo, por favor. Amém? Todos encontraram? Além do que tivemos, nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos próprios. Não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha só, nós fomos escolhidos, nascemos predestinados, e aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 9, ele está dizendo, nós não temos os nossos pais, ou mãe, né, que muitos hoje, uns têm pai, outros têm mãe, outros não têm, mas nós não tivemos segundo a carne. Olha só, segundo a carne. Então isso quer dizer que em espírito nós já éramos filhos de Deus. Amém? Então Deus, na sua infinita misericórdia, o que ele fez? Não, vou dar o direito deles também na carne ter o seu pai e a sua mãe biológicos. Amém? Mas ele já conhecia a cada um de nós de antemão. Antes que os firmamentos deste mundo fossem firmados, Deus já nos conhecia. E o que fez? Nos predestinou. E ele diz, olha, vocês não reverenciam os pais e a mãe de vocês? Reverência, irmão, não é você fazer isso. Reverência é você, como muitos tomam a bênção, né? Chega, minha bênção, mãe, minha bênção, meu pai. Ali você está reverenciando a sua mãe. Aí ele diz, e muito mais aquele que é pai dos espíritos. Amém? Deus não é pai da sua carne e não do seu sangue. Amém? Nós somos filhos de Deus em espírito. Nós temos pais biológicos, muitos têm, outros não têm. Graças a Deus ainda tenho meu pai e minha mãe. Mas tem muitos que não têm. Mas nós não foi dado este direito? Não foi dado a nós esta graça de conhecer os nossos pais biológicos? Imagine se nós reverenciamos a eles. Imagine aquele que é pai dos espíritos. Está vendo aí? Como Deus ele é maravilhoso. Ele é pai, irmão, de espíritos. Ele não é pai da carne. Essa matéria irá tombar um dia. Amém? E quando ela tombar, você terá um corpo glorificado. Amém? Você deixará este mundo perverso, corrupto, e voltará para aquele que o trouxe à vida. Não é porque você morreu, você vai para Deus. Você volta, no caso. Você vai para lá porque você já era de lá. Não, morreu, acabou. Não, morreu, agora é que vai começar. Amém? Você vai ter um corpo glorificado. Reinará, amém? Com Cristo. Aonde? Nos reinos celestiais, porque na terra você já reina. Você já vive a nova
Jerusalém do Senhor. Você já vive a maravilhosas bênçãos nessa terra e come o melhor dela. Diga graças a Deus. Agora Hebreus, ainda no capítulo 2, só que agora no versículo 14. Leia o 14 comigo, por favor. Segue a paz com todos e assim a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo? Ele diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Só que eu errei, amém? Eu disse no mesmo livro de Hebreus, nós estávamos no 12, é 2,14. Tem nada a ver com o que eu falei aqui, mas amém. Se falei, está aí. Volta lá no versículo 2, amém? Hebreus 2,14, por favor. Graças a Deus. Você está no 12, no mesmo livro, amém? Só que agora você vai para o capítulo 2, no versículo 14. Corrigindo a minha falha. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está vendo? Mas o que eu quero dizer a você com esse versículo? Cristo, ele já tinha, amém? Muito antes, ele já tinha coisas magníficas para nós. Algo maravilhoso, poderoso para o homem. Por isso ele se fez participante de carne e sangue, como nós hoje. Para quê? Para que nós hoje tivéssemos uma vida em espírito e em verdade, uma vida de santidade, uma vida de harmonia, de amor. Graças a Deus, para que todos nós venhamos viver sem medo, irmão, sem temor de mal algum. Onde muitos aqui ficam com medo, irmão, quando fala no diabo, quando fala no capeta, quando fala no cão dos infernos. Ainda tem muitos que ainda dizem, mas Lucifer tramou tomar o céu de Deus, o trono de Deus. Isso não existe, irmão, amém? Isso não existe, nunca existiu. Isso nunca existiu, amém? Não é algo para hoje. Em outra oportunidade eu vou mostrar para você quem era Lucifer, quem era o raio que caiu, amém? Que partiu do céu. Vou mostrar para você na Bíblia. Me lembre durante aí a semana, para quando for sexta-feira que vem, eu trazer esse estudo para você, amém? A respeito de Lucifer, para que você compreenda de uma vez por toda que o diabo nunca existiu como um ser espiritual. O único ser espiritual que existe é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Irmão, mas quem faz o homem fazer todas essas atrocidades? As próprias ações da carne dele, amém? Romanos, volta lá em Romanos agora no capítulo 11, por favor, me suportem. É muito maravilhoso, é gratificante estar aqui juntamente com vocês, participando, né? Como igreja de Cristo, com vocês. E mostrando a cada um de vocês essas maravilhosas verdades, amém? Deixando todo mundo aí a par do conhecimento da graça de Deus, porque não há outro evangelho a ser pregado, irmão, a não ser a graça. Nós vivemos em graça, diga graças a Deus. Nós não vivemos mais na sombra da lei, amém? Nós não vivemos mais. Romanos 11, versículo 13. Graças a Deus. Vamos ler? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for
apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Está vendo? Romanos capítulo 11, versículo 13. Está vendo? Ele disse, enquanto Paulo dizendo aqui, enquanto eu for apóstolo dos gentios, eu vou glorificar, eu vou render graças, vou defender esse trabalho com unhas e dentes. Para quê? Para que todos tivessem o conhecimento da verdade. E hoje nós não fazemos diferente. Estamos mostrando algo que já está dentro de você. Só falta ser ativado para que você tenha olhos e mentes iluminadas. Diga graças a Deus. Segundo aos Coríntios, amém? Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Não é porque nós sejamos capazes, não é porque simplesmente eu sou inteligente, não. A nossa inteligência é limitada, amém? É limitada. O único que tem, como muitos, imputa aí o conhecimento que tem como livre. Eu tenho um livre-arbítrio. Não. O único que tem o livre-arbítrio é Deus. Amém? Ele pode tudo, decidir tudo, fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser e quando ele quiser. O homem não. Nós somos limitados. Amém? Deus não deu esse direito. O livre-arbítrio do homem é diferente. Como é o livre-arbítrio do homem? Eu quero comprar algo, eu trabalho para conquistar. Eu quero ser algo, eu tenho que batalhar para chegar aonde eu quero. Deus não. Deus, eu quero isso. E Ele vai e consegue. Por isso, irmão, que a nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Deu uma microfonia ali agora, eu pensei que tinha sido aqui no microfone, chega doeu no ouvido. Amém? Mas você, irmão, é predestinado, é salvo, é abençoado. Você já nasceu escolhido de Deus. Você já tem a salvação dentro de você. Você não precisa levantar às madrugadas ou ir domingo de manhã para a escola bíblia dominical buscar aprender do Espírito. Não, o Espírito já está aí. É só você aperfeiçoar, porque você já é aperfeiçoado no Espírito. Amém? Vai descansar, dormir o teu sono em paz. Tu já acorda cedo a semana inteira. Aí o final de semana que você tem para descansar um pouco o corpo, aí você corre e vai para os templos religiosos, ouvir palavras bonitas, fábulas, história. Para quê? Para que você fique encantado e no final sair a sua contribuição. João, vamos lá no livro de João, livro de João, capítulo 39, versículo 39 e 40. Amém? Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém.
Amém? Amém. Quem encontrou? Perdão, é 13. Aqui Jesus falando com uma pessoa, João capítulo 13, versículo 38. Amém? Conversando com Pedro, vamos ler o 37. Ele dizia: Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Porque te darei a minha vida. Olha só, e muitos, irmãos, têm feito isso. Diz que tem que dar a vida por Deus, que faz qualquer coisa. Aí Jesus responde a ele no 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo, enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então, irmão, entenda uma coisa. Muitas das vezes, as pessoas estão aqui, como Pedro, nessa passagem aqui de João, negando ao Senhor. Com o quê? Com as suas obras. Obras vivendo o quê? Obras mortas. Achando que Deus é servido por homens, como Pedro estava fazendo aqui. Pedro achava, porque era discípulo de Jesus, foi escolhido ali como discípulo, e ele podia opinar algo, ou podia defender ao Senhor. Só que não é da forma que nós queremos. Amém? É como Deus quer, e é de quem Ele aprover ter misericórdia. Graças a Deus. Efésios, livro de Efésios, quem encontrou, diga amém. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Diga graças a Deus. Aí me diga, somos nós que aceitamos a Jesus? Somos nós por nós mesmos que queremos andar em Cristo Jesus? Eu te digo uma coisa, se depender da carne do homem, queridos, pode estar na certeza que jamais homem nenhum nessa terra vai buscar a Deus. Ele é incapaz, a carne é incapaz de buscar a Deus. O homem só busca a Deus quando ele é um escolhido, quando ele é um predestinado. Amém? Quando ele realmente dá crédito a quem? A Deus, ao Espírito glorioso, aperfeiçoado de Cristo. É por isso que nós não pensamos de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos predestinou. Foi Ele que antes, como está lá em Romanos 8, 29, dantes conheceu antes dos firmamentos deste mundo. Ele já tinha nos escolhido, já tinha nos predestinado e nos feito filhos de Deus. Amém? Filhos por meio de quê? De doação. Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, irmão, nós não podemos dizer que a predestinação não existe.
como muitos aí pregam, né, por aí afora, que não existe predestinação, que existe sim uma força maligna, uma força do mal, que faz o homem pecar, que faz o homem errar. E existe, irmão. E umas que mais terrível que faz os homens errar são elas, as denominações que existem pelo mundo afora. Em vez de ensinar aos seus irmãos que em Cristo Jesus eles são mais do que vencedores, que eles não precisam comer pão e suco, nem participar de unção com óleo, nem de campanha, nem de propósito, nem de fazer voto com Deus para aumentar ou diminuir a sua fé. Isso sim é que é você negar a Cristo todos os dias, como Pedro fez. Pedro disse: Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, e onde o Senhor for, eu vou te defender. E Jesus disse: será? Tu tens certeza do que tu está me dizendo? E ele, como conhecedor, Jesus de Nazaré sabia, conhecia cada um daqueles que ele escolheu, e ele respondeu: após em verdade eu te digo que hoje, antes que cante o galo 3 vezes, tu me negarás. E hoje eu digo para cada um de vocês: quantas vezes por aí afora, ou até aqui mesmo, você não tem negado a Deus? Quantas vezes você não tem dito para Deus: será que o Senhor é Deus mesmo? Deus, se o Senhor for Deus, eu peço que o Senhor faça isso por mim. E Deus, ele não trabalha, irmão, dessa forma. Deus, ele não é fiel a homens, para cumprir pedidos de homens. Amém? Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Isso sim, ele é fiel. Se ele está dizendo para você que você é um predestinado, que você é salvo, que ele te predestinou, pode estar na certeza que você é. Amém? Mas não fique se enganando, porque você é de Deus, pedindo algo, impondo a Deus para que Deus faça isso ou aquilo por você, que isso não vai acontecer. Isso são orações contrárias à vontade de Deus. Amém? Nós não fazemos o que queremos. Era fácil demais eu chegar aqui e orar a Deus para que Deus fizesse algo por mim. Deus, eu quero que o Senhor faça isso por mim. É o que, José, que tu quer? Deus, estou precisando aí de um dinheiro. Tinha como, o senhor, sou teu filho, tinha como o senhor depositar para mim lá na minha conta no Bradesco R$2.000 para amanhã. O senhor sabe, Deus, eu estou precisando, né? O senhor sabe. Irmãos, isso é coisa que se faça. Você está pedindo algo? Por acaso Deus tem dinheiro em espécie como nós aqui, irmão, na terra? Não tem. As bênçãos de Deus em nossas vidas, irmão, são de maravilhas. Está te dar o melhor. Não é você participar de reuniões, de cultos, de prosperidade, pedindo a Deus prosperidade. Por quê? Porque o homem, irmão, muitos vão nesses templos religiosos por aí afora para pedir a Deus, para melhorar a vida financeira, para melhorar no casamento, para arrumar um casamento. É para isso que muitos vão. Ah, não, eu vou para a igreja A, porque lá tem a campanha. Lá tem a campanha da prosperidade. Não, mas eu vou para outra, porque lá expulsa demônio. E eu acho que eu estou cheio de diabo. Aí eu digo para você, você que está com demônio, que está com todo tipo de demônio, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira das Almas, 7 facadas, vem todo mundo para cá. Vem todo mundo para cá, para N18, para a Rua 4, número 12. E venha conversar comigo. Eu digo para você que todos os diabos que tem dentro de você, nenhum desses daí vai manifestar aqui. Sabe por quê, irmão? Porque não tem. Porque não existe. Amém? Isso só existe aonde? Nas igrejas. Entre aspas, porque a igreja de Cristo é você. Amém? Isso só existe lá. Por quê? Como nós temos visto, aqui tem um bar aqui de frente. Quantos demônios tem ali naquele bar? Quantos se manifestam? Nenhum. O que tem muito ali são pessoas, depois de algumas horas, embriagados. É diabo? Não. São vidas cheias de álcool, embriagados. Lembra de sexta-feira passada que eu preguei para você que você tem que se embriagar não com vinho, mas sim do amor de Cristo? Se embriagar do cheiro suave de Cristo.
Irmãos, não coma mais desse reggae, não dê mais lugar à sua carne. Fique aí acabando com sua vida, fazendo campanhas, propósitos, sem eficácia nenhuma. Outro dia eu disse para vocês, quantas campanhas você já fez, quantos propósitos você já fez, nunca sua filha saiu das drogas, nunca seu filho deixou de beber, nunca seu marido deixou de te trair, nunca você conseguiu um emprego, nunca você conseguiu nada. Por quê? Porque você está pedindo ao homem, porque você está fazendo algo que o homem está mandando. Você não tem que conversar comigo, irmão José, eu vou conversar com o senhor para ver se o senhor me dá uma ajuda, para ver se o senhor fala com Deus, porque o senhor é crente, mais crente do que eu, para ver que o senhor fala com Deus, para Deus conseguir algo para mim, ou meu marido deixar de beber. Queridos irmãos, qualquer área da sua vida, ou qualquer pessoa da sua família, se primeiramente ela não quiser mudar, não vai ser eu, não vai ser aquele que tem um título de pastor, não vai ser oração, não vai ser campanha, não vai ser propósito que faça essa pessoa mudar. E sim, se ele tiver o espírito voluntário para Deus e dar crédito a Deus, deixar os atos praticados pela sua carne e viver em espírito. Aí eu digo para você que realmente a vida vai mudar, mas não existe essa. Pelo contrário, você vai continuar frustrada. Por quê? Porque você está pedindo para que o homem faça algo por você. Tem muita gente que deixa de consultar a Deus, vai consultar o homem que tem o título de pastor. Pastor, depois da reunião, tem como o senhor falar comigo? Tem sim, senhora, minha filha. Depois que terminar aqui, pegue o nome das pessoas aí que eu vou atender lá no meu escritório. Nós vamos conversar, irmão, vamos saber o que é que está acontecendo com sua vida e nós vamos fazer a sua vida mudar. Mentira, irmão. Vai piorar a situação. Se você, que é o dono do problema, não está conseguindo resolver, imagina o homem. Qual conselho tem o homem para dar? Nenhum, irmão. Homem nenhum tem conselho para te dar. O único que pode resolver a tua situação é Deus. Se ele não resolver, querido, você conversando com o homem é que não vai resolver nunca. Amém? E como é que eu resolvo com Deus? Deus, eu sei que o Senhor conhece as minhas falhas, o Senhor sabe as minhas necessidades, e pelo teu infinito amor, pela tua grande misericórdia, neste momento eu sou grato ao Senhor por tudo que eu estou passando. E se o Senhor aprover ter misericórdia de mim, olha para a minha situação, o que eu estou passando, eu sei que o Senhor sabe, então eu aceito e creio que tudo isso que está passando são consequências do que eu fiz no passado na minha carne. Tenha misericórdia. E assim, esta é a oração que você tem que fazer. Não é você impor a Deus, Deus, eu vou para a igreja, devolvo o dízimo, faço jejum 3 vezes na semana, e eu estou passando por isso. Ontem mesmo recebi meu pagamento, tirei 10%, já dei lá na mão do anjo de Deus, o pastor, e o senhor não está olhando minha causa? Olha só a diferença. E Deus diz, hipócrita, eu sei o que é que está precisando, tu está precisando é mudar a forma, o rumo da conversa comigo. Você não manda em mim, você não me dá ordem, sou eu que te ajudo, foi eu que te gerei, foi eu que te predestinei, foi eu que te chamei, foi eu que te trouxe e te tenho por filho. Não é você que tem que me pedir ou impor ou dizer o que é que você está precisando, eu sei o que você precisa. Está vendo aí a resposta de Deus na vida da gente? Então, irmãos, quando você estiver passando algo, aceite de bom grado. Muitas vezes, irmão, um não de Deus nas nossas vidas é muito melhor do que um sim. Essas são respostas que ninguém quer ouvir, é um não. E quando você escuta esta palavra não, dói na alma. Não é triste? Mas aceite, que muitas vezes aquele não que você recebeu pode se tornar um sim maior lá na frente. Amém? Então, para a gente já terminar aqui,
Romanos 8, agora, para a gente encerrar, Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 37 ao 39, esta passagem aqui, que eu vou encerrar, já é um clássico, né, entre nós, os irmãos da graça, e você recém-chegado vai ouvir e vai se maravilhar. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, vai ouvir do mesmo jeito, amém? Romanos 8, 37 ao 39. Vamos lá? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem que nos amou? Cristo, né? 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo nosso Senhor. Me diga se alguém vai te separar do amor de Deus. Ah, irmão, mas eu bebo, eu fumo. Mas ninguém vai te separar do amor de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Amém? Deus não está preocupado se você está bêbado, se você está doente ou sadio. Ele te ama do mesmo jeito, da forma que você está. Por quê? Porque se você for um eleito, você for um predestinado de Deus, querido, uma hora você acorda. Amém? Não se preocupe que uma hora, se você for escolhido, Deus te ama, querido. Fica tranquilo. Mas não fica se martirizando. Meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que eu sou assim? Por que o Senhor me fez desse jeito? Posso eu questionar aquele que me criou? Ou perguntar a Deus por que Ele me fez dessa forma? Posso perguntar a Deus por que Ele me fez assim? Não posso. Deus, eu aceito. Se foi assim, negro que o Senhor me fez, é assim que eu sei que sou predestinado, mais do que vencedor. Com muito amor, irmão, no coração. Amém? Não é você ficar preocupado. Não, mas fulano não vai gostar de mim. Eita, isso que eu fiz. Isso não sei. Irmãos, o que você faz hoje, a sua carne certamente colherá. Amém? Porque nós plantamos para colher. Se você plantar o amor, você colherá o amor. Se você plantar a amargura, você vai colher a amargura. E é ruim? Sim. Por quê? Porque a amargura, irmão, cada dia mais vai destruindo a pessoa por dentro. Quanto mais você tem amargura, mais desfinhado você fica. E aí o que é que acontece? Uma hora ou outra você parte, tomba, e toda aquela amargura que tinha na carne acabará. E o seu espírito, que está sempre pronto, te dando uma chance, uma oportunidade, só para você dizer assim: eu aceito as diferenças e vou viver dessa forma em Cristo. Ninguém é melhor do que eu, porque Deus, da mesma forma que Ele amou a uns aos outros, Ele também me amou. Lembra lá de João, capítulo 3, versículo 16? João 3,16, que ele diz o quê? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha só, irmão. Imagine se nós primeiramente nos amássemos, porque são poucos. Tem muitas pessoas por aí que não se amam, que não se aceitam da forma que são, aí mexe na boca, mexe no nariz, mexe na barriga, nas pernas, em todo canto. Não, eu não gostei desse dedo meu aqui, parece que ele é meio torto, eu vou procurar um cirurgião para ele dar um jeito. Não estou gostando dessa unha não, eu acho que eu vou arrancar ela e vou botar uma unha postiça, vai ser muito melhor. Irmão,
fazendo algo que Deus não deu esse direito. Aceite como você é, amém? Não tenha vergonha de si mesmo. Ame, primeiramente, para que nós tenhamos amor um para com os outros irmãos, nós temos que nos amar. Posso ter um monte de inimigos, irmão, mas amo todos eles. Pode me ofender o tanto que sou, quem adoece sou eu, porque pelo amor que tenho. As pessoas, irmão, que te faz o mal, pode estar na certeza que está pior do que você. Por quê? Porque não consegue dormir. Porque a maldade que fez, o coração, a mente não aguenta, não suporta. Então aquela pessoa tem pesadelos todos os dias. Por quê? Por ter feito mal aos outros. Pague o mal com o bem e não o mal com o mal. Quanto mais fazemos o mal, mais mal ficamos. Está vendo aí como é as coisas? Então ame a si mesmo, amém? Nada te separa do amor de Deus. Não tem capeta, não tem diabo, não tem tranca-rua, não tem Zé Pilintra, não tem pomba gira, não tem nada, nem sete facada, nem sete flechas, nada desses bichos aí que você ouviu o nome aqui, que não existe. Isso só existe na mente de quem acredita, amém? Mas não é ser espiritual nenhum. Isso são obras da carne. Está lá em Gálatas 5, do 16 em diante até o 23. Amém? Depois você vai lá e dá uma olhada. Mas fica tranquilo, que ainda que todas essas coisas aconteçam na tua vida, pode estar na certeza que nada te separa do amor de Deus. Deus te ama incondicionalmente. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém. Então está aí a mensagem linda e abençoada da parte de Deus. Creio eu que você aprendeu um pouco comigo. Me perdoem se ofendi alguém, mas eu não estou aqui, irmãos, para agradar homem, para agradar quem quer que seja do sistema religioso. Sinto muito, mas enquanto vida eu tiver, não deixarei nenhum sequer sem ouvir verdadeiramente a forma que Cristo nos vê. A forma que Ele quer que andamos nele, amém? Não com rendimentos, com propósitos, com campanhas, e sim, firme naquele que a qual Deus enviou. Diga graças a Deus, amém? Então, para encerrar, amanhã, a partir das 19h30, o Ministério Nova Sião vai estar louvando a Deus aqui com alegria. Eu conto com todos vocês, amém? Você aí que nos assiste pelo Facebook, pelo meu Facebook, José dos Santos Ferreira, pelo YouTube, obrigado pelas pessoas que se inscreveram lá no nosso canal. Eu sei que tem poucos inscritos, mas não é isso, amém, que nos faz melhor ou pior. É ter vocês em Cristo Jesus, amém? O canal no YouTube ou o meu Facebook, isso aí não quer dizer nada, é só a forma da gente transmitir o Evangelho da graça de Deus. Não, nós não estamos preocupados com quantidades, e sim qualidades, porque é assim que Deus nos vê. Ele olha para mim, para você e vê qualidade e não quantidade, amém? Então, todos vocês, obrigado por me suportar, por ter me assistido. E amanhã, Deraldino Costa, amém? Vai trazer uma palavra aí, fervorosa, daquelas de aquecer o coração daquele que está debatido. Vai alegrar-se em Cristo Jesus com os louvores e com a palavra de Deus, amém? Então, fiquem todos na paz. Um grande abraço para todos vocês. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se assim Ele permitir. Amém?